Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje esse canal, o canal Fé que Fala, vai contar uma história de 53 anos de bênção, 53 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização em Cosmópolis, o qual eu fiz e faço parte até hoje. Eu tenho 53 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando a minha mãe conheceu a Jesus, eu tinha 7 anos de vida. E eu quero contar essas histórias. Mas antes disso, eu preciso que você se inscreva no canal, aperte o sininho aí de notificações, dá um joinha. E você que fez, que faz parte desta história, se inscreva no canal, se inscreva. Ah, eu passei um período X, eu ganhei uma benção tal, eu fui abençoado. Se inscreva. Qual época que você participou ou participa da Igreja do Evangelho Quadrangular? Em que ano que foi? Em 1970? Nos anos 70? Nos anos 80? Nos anos 90? Agora nos anos 2000? Se inscreva, conta, notifica, comenta aí o que Deus fez na sua vida através deste ministério. Como eu te falei, eu tinha 7 anos de idade quando a minha mãe conheceu a Jesus Cristo. Como que ela conheceu? A 80 metros da minha casa, quando nós morávamos no centro da cidade, em Cosmópolis, tinha um salão de cabeleireira, salão Luli Cabeleireira. E ali naquele salão começou ali um grupo, um culto familiar. Quem estava ali naquele culto familiar? A pastora Osaide. Você que era quadrangular, você conhece quem é a pastora Osaide. E às vezes você também que não conhece, não sabe quem é, mas já ouviu falar. É a pastora de Limeira, a pastora fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Cosmópolis. O que ela veio fazer aqui na cidade? Ela veio fazer uma cruzada nacional de evangelização, pregando o evangelho que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esta é a doutrina do evangelho quadrangular. Se você crê que Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, glória a Deus por isso, né? Você está na doutrina certa. Porque, na verdade, doutrina não é usos e costumes. Isso é exato. A doutrina é você crer no evangelho de salvação. Então, a pastora Osaide começou o culto familiar, a missão que ela tinha de trazer o evangelho quadrangular, dentro da cidade de Cosmópolis, começou num salão de cabeleireira. O salão de cabeleireira da Lully, o qual estava ali na rua de Duque de Caxias e nós morávamos na rua Campos Sales. Isso em Cosmópolis, tá? Porque também existia uma igreja do Evangelho quadrangular na rua de Duque de Caxias e Limeira. Não é essa, é o de Cosmópolis quando começou, tá bom? Então, esse salão de cabeleireira começou a encher tanto que não cabia em lugar nenhum. A notícia correu na cidade, nos 4 cantos da cidade, que tinha uma mulher abençoada que estava curando as pessoas, estava libertando as pessoas do cativeiro. E na verdade não era ela que estava curando, e sim, mas algo que estava nela, que era a unção de Jesus, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo transformadora, a unção de Jeová Rafá que cura estava na vida dela, né? E as pessoas ficavam libertas, saradas e curadas. O movimento aqui na cidade, em Cosmópolis, cresceu tanto que foi parar aonde? Ali no posto Atlantique, ali que hoje em Cosmópolis é o posto Redondo, que ali naquele entroncamento da rua Campinas com a rua João Aranha. Naquela época, o posto Atlantique era um dos melhores postos da cidade, se não o melhor posto de combustível na cidade, o qual também ali no posto de combustível era uma concessionária de um carro
carros zeros, que na época também era sucesso e hoje também é sucesso. Eu não vou fazer propaganda da marca do carro, tá certo? Mas enfim, aquele posto de combustível era do o prefeito da época de 1972, Orlando Chiossia. Quem se lembra desse Orlando Chiossia? Só as pessoas que estão na faixa da minha idade, não é mesmo? Então, o prefeito da cidade cedeu aquele posto para fazer aquele culto. Além de ceder o posto, esse prefeito ele cedeu o quê? Uma caminhonete para pastor Osaide subir em cima ali da carroceria, né? Botou uma caixinha de som, pegou o microfone na mão e começou a cantar aqueles corinhos maravilhosos que aquela caminhonete balançava e o poder de Deus se manifestava ali naquele local. Porque a palavra de Deus, ela fala que o louvor, ele liberta. E realmente, através do louvor, o Espírito Santo já começou a pairar sobre a vida daquelas pessoas, já começou a entrar no coração daquelas pessoas, e quando entrou a palavra de Deus, a palavra transformadora, a palavra que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, foi pregado ali naquele lugar. A unção de Deus foi se manifestando. Aí a pastora Osaide, ela fez o quê? Um apelo para quem queria entregar o seu coração a Jesus. Sabe quem foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus? O prefeito da cidade, o dono do posto de combustível. Aí o pessoal, que estava tudo em volta, viu que o prefeito aceitou a Jesus, falou assim, se o prefeito dessa cidade aceitou Jesus, aqueles funcionários ali do posto, que era funcionário do prefeito, se o meu patrão aceitou Jesus, eu vou atrás. E foi ali aquele mover de Deus. As pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu fiquei sabendo, ouvi um áudio esses dias, que o irmão Otto aceitou a Jesus naquele dia, que ele trabalhava ali no posto também de frentista. E aí, naquele momento, ele aceitou a Jesus. Eu fiquei sabendo essa história, mas como não tenho certeza, mas eu sei que ele trabalhou ali nesse posto de combustível. Hoje, o irmão Otto está na glória, né? Aguardando a ressurreição de Cristo. A sua esposa, né? A irmã Leonor, que também uma bênção de Deus. Se eu for falar de todas as pessoas, as irmãs da época, a irmã Teresa Bueno, o irmão Benedito Bueno também, que está aguardando a ressurreição de Cristo, a irmã Olina, enfim, dezenas e centenas de pessoas que hoje já estão na glória, que naquele culto aceitou a Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele movimento cresceu tanto que precisou alugar aquele salão hoje, que é um salão de baile aqui na cidade, que é o Salão Mútuo Socorro. Na época, em 1972, esse salão era um cinema. Ali o mover de Deus cresceu tão grande, tão grande, tão grande, que Deus tocou no coração de um homem que chamava Antônio Tognoni, que cedeu um terreno ali na Rua Emílio, onde que era a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que é um anexo da Catedral do Poder hoje. Então, aquele mover de Deus foi crescendo, crescendo. Eu bem me lembro, em 1973, já para aquela época, quando nós já entregamos a nossa vida, a minha família entregou a vida dela para Jesus e todas as minhas irmãs aceitaram a Cristo como Senhor. O que aconteceu? Um mover especial sobre a nossa família, quando antes de conhecer Jesus, nós éramos atribulados e Jesus nos libertou e nos resgatou das trevas e nos trouxe para a verdadeira luz. Então, em 1973, já aquele meados de 73, quando começou a construir a primeira igreja, antes disso, eu me lembro muito bem, quando criança, o irmão Otto, enfincou 6 morões, assim,
cobriu com aquela lona preta, fez tábuas, assim como o banco, aqueles morões pequenos, né, cortados para sustentar os bancos, e a gente sentava nas tábuas quando nós ouvíamos, cantávamos louvor, ouvíamos a palavra transformadora de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deva andar. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Não aponta o caminho, ó filho, o caminho é aquele lá. Não, você tem que ensinar o teu filho no caminho, está junto com você, do seu lado e caminhando com você, e você, né, vai mostrando, ó, este é o caminho, este é a verdade, porque a verdade, ela nos liberta de todo cativeiro, de toda raiz de amargura, né? A liberdade nós encontramos somente em Cristo Jesus. Amém? E ali foi crescendo essa obra e foi construindo a primeira igreja, quando veio quem? O pastor Álvaro, veio a missionária Nice, o seu filho, e também veio, o filho é o Rui, e o irmão da missionária, o Gerson, que também tocava instrumento. Jesus continuou fazendo a sua obra, a pastor Osário e pastor Ciro, deixou aqui nas mãos do pastor Álvaro e a missionária Nice, que Deus também fez uma obra redentora aqui na cidade através desses pastores. Chegou no ano de 1985, esses pastores já eram de idade, né, jubilaram ele e eles aposentaram. Quem veio? Um obreiro de Limeira. Quem que era o obreiro de Limeira? Que tinha e tem um grande ministério? O pastor Valdir e a pastora Sueli, né? E junto com eles, o Rafael, que hoje ele é pastor ali na cidade de Brockton, nos Estados Unidos, nos estados de Massachusetts. E eles estão ali, é o seu filhinho, o Rafael, que hoje já é pai, né? O pastor Valdir já é avô, a pastora Sueli já é avó, e eles tiveram também um outro filho, que é o Guilherme. Então, na época do pastor Valdir, houve o quê? Um super avivamento na igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Cosmópolis. Eu bem me lembro que a igreja de 20, 30, 40 pessoas que tinha, ele deixou a igreja com mais de 1.000 pessoas. Eu creio que 1.100 e poucas pessoas, se eu não estou enganado. Eu quero contar uma história para você, nesse ministério do pastor Valdir, só para você ter noção do que Deus fez, faz e está fazendo na igreja do Evangelho Quadrangular em Cosmópolis, tá bom? Teve um culto de visitante que o pastor sempre dizia assim, que ovelha gera ovelha, o pastor cuida. Então nós tínhamos que gerar ovelha, nós irmãos tínhamos que gerar ovelha, convidar as pessoas para irem na igreja, e o Espírito Santo faz a obra redentora, onde que ele faz o quê? A transformação da nossa alma. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que quer dizer isso? Eu me alegrei quando falaram para mim, Tigre, vamos na igreja hoje? É isso que essa palavra está querendo dizer para você. Vamos na igreja hoje, que lá você vai se alegrar e a obra redentora de Deus, do Espírito Santo, vai invadir o seu coração, você vai reconhecer Jesus como Senhor da sua vida e a sua vida não vai ser mais a mesma. É muito importante. A Bíblia fala também, chegai-vos e congregai-vos, o que escapaste das nações. Por isso a gente tem que chegar e congregar, né? A palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que o pedem, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, é o poder de Deus. Glória a Deus por isso, não é mesmo? E o pastor Valdir, ele ficou de 1985 até 1990, com um ministério de sucesso, um ministério de ganhar almas aqui na cidade de Cosmópolis. Mas, né, tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. O pastor Valdir recebeu um convite
para ser ministro do Evangelho ali no estado do Recife, na cidade de Recife, no estado do Pernambuco, onde que Deus também fez uma obra redentora ali na igreja do Evangelho Quadrangular de Recife. Aí, em 1990, começou o ministério do pastor Luiz Senck de Araújo e a pastora Ivane, junto com seu filhinho, na época, o Wellington, criancinha de colo, aonde também que eles eram obreiros na cidade de Limeira, e a convite do Espírito Santo através do pastor Ciro, convidaram eles para assumir a Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis, onde que o ministério também deles, também um ministério de sucesso, um ministério de ganhar almas, cura divinas, libertações. Eu sei que eu vivo na Igreja do Evangelho Quadrangular até hoje e eu sei do que eu estou falando, eu sou prova viva de quanto Deus ama esta igreja. Na época, o pastor Valdir, né, voltando ali no pastor Valdir, quando nós estávamos naquela igrejinha que cabia acho que umas 80, 90 pessoas, não cabia ninguém, que era, acho que chegou a encher até de 500 pessoas naquela igrejinha, que nós subíamos até em cima do púlpito, porque não havia lugar de ficar, nós ficávamos ali em cima do púlpito. Ele, visionário, ele construiu um barracão em anexo a esta igrejinha, um barracão que ia caber umas 1000 pessoas, mais ou menos. Também não se comportou, lotou tanto, que Deus ele fez maravilhas. Nesse culto, teve um culto, voltando a falar, teve um culto do visitante aqui na igreja na época do pastor Valdir, que tinha mais de 1.200 pessoas, que lotou os membros para o lado de fora da igreja e os irmãos para o lado de dentro. Que maravilha, eu sei porque eu estava em cima do púlpito cantando, participava do louvor naquela época e eu contemplei isso com os meus olhos. Foi uma benção. Eu quero contar uma história desse dia para você. O irmão João Ribeiro era diácono na época, nessa época do pastor Valdir. Ele convidou o irmão dele para vir na igreja nesse dia. Mas como tinha muita gente, mas muita gente, esse irmão do João Ribeiro, que é o pastor Carlos hoje, ele não vou entrar, está muito lotado. E o que ele fez? Ele deu a volta no quarteirão. Quando ele deu a volta no quarteirão, que ele ia embora para a casa dele, ele viu uma igreja, a Igreja Batista. E o pessoal entrando ali na Igreja Batista, o que ele pensou? Bom, já que eu saí para ir numa igreja, eu vou entrar nessa igreja aqui. Chegou lá, também viu a palavra transformadora. O que ele fez? Aceitou a Cristo. E hoje ele é um pastor abençoado da Igreja Batista Ágape aqui em Cosmópolis. Tudo isso aconteceu através do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis. Que bênção que é isso, fazer parte desta história. Como o pastor Valdir também era um empreendedor visionário, ele começou a comprar terrenos na cidade e comprou quase o quarteirão inteiro, onde está a nossa igreja hoje em Cosmópolis. Na mudança de pastores, o pastor Ciro chegou diante do pastor Luiz e da pastora Ivane, lançou uma palavra profética na vida deles, para eles construírem uma catedral ali naquele local. Mas imagina, construir uma catedral do tamanho que está hoje lá, para 2.700 pessoas, com uma arrecadação não tão assim expressiva, mas ele ouviu a palavra de Deus, eles ouviram, porque é assim, Deus ele coloca o desejo, ele coloca o sonho nas nossas vidas. Primeiro, nós sonhamos, segundo, planejamos e terceiro, Deus realiza. Foi isso que aconteceu, né? Eles sonharam, planejaram e Deus realizou e está de pé essa catedral aí, não sei quantos milhões vale hoje e não está devendo nada para ninguém, porque ouviu o quê? A voz profética de um homem de Deus e do Espírito Santo. Basta nós crermos, ter fé e pegar esta bênção de Deus para nossas vidas. A Igreja do Evangelho Quadrangular, neste ano, está fazendo 53 anos
agora em julho, em Cosmópolis. Eu, Tide, sou diácono na Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis, né? Eu convido você para participar um dos nossos cultos, né? Que é quarta-feira, tarde da bênção. Temos também quinta-feira, no Salão Alternativo. Temos também no domingo de manhã e domingo à noite e nas congregações espalhadas na cidade. E eu quero convidar para você também para participar, né, de uma festa maravilhosa dos 53 anos do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis, o qual eu vou divulgar daqui a alguns dias, tá bom? E você é o nosso convidado especial para estar junto conosco, celebrando a Deus por esta data tão abençoada que é a data do aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis. Uma igreja abençoada, onde que as pessoas entram e saem transformadas através do Espírito Santo. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e agradecer por eu fazer parte deste ministério que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, na época conhecida como Cruzada Nacional de Evangelização. Pai, muito obrigado por eu fazer parte deste ministério, desta história. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela pastora Osaide, pelo pastor Ciro, Senhor, pelo Cirinho, oh meu Deus amado, pelo pastor Álvaro, a irmã Eunice, o seu filho, o seu irmão que passou na época, o pastor Valdir, a pastora Sueli, o Rafaelzinho, hoje o Guilherme também, Senhor, abençoa, que é filho do pastor Valdir. E enfim, Senhor, agora está também continuando essa obra de sucesso, que é o pastor Luiz, a pastora Ivane, o Wellington, Senhor. E agora junto a Aline, a esposa do Wellington, Pai. Abençoa, Senhor. Muito obrigado. Meus parabéns, Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis. Que Deus abençoe a sua vida. Que os irmãos sejam abençoados. Todas as pessoas que passaram por este ministério, desde 1972 até agora no ano de 2025. Que todos, de uma forma ou outra, passaram por este ministério. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Meus parabéns, Igreja do Evangelho Quadrangular de Cosmópolis. Amém.